verdade, cara, foi sensacional. Eu pelo queria convite, por se muito, lembrar de mim. queria muito que você viesse, porque eu acompanhei você nas redes, né? Eu vi todo o seu processo, de quando você raspou o cabelo, das fotos que você tirou no hospital, dos momentos que você falou que não estava fácil, dos momentos de alegria, das pessoas que te abraçaram. Pelo que eu percebi lá no hospital, a galera tudo Ah, parceira, né? o Vocês médico até pareceram, chorou na alta. pareceram brothers, né? Os Foi. cartazes que vocês fizeram lá. Cara, achei muito, Foi muito muito bacana. louco. E eu tinha mapeado você já há tempos já. Eu falei, cara, eu vou tentar trazê-la porque acho que a sua história, ela é, ela é muito foda, velho. A sua também, né? Mas beleza, foi obrigado, viu, de Obrigada verdade, você viu? por Tamo ter se junto. lembrado de mim. Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô com uma convidada super especial, Fernanda Tabata, uma amiga de longa data que hoje ela se encontra em recuperação, seja do álcool e da droga, e seja de uma dificuldade que ela teve de uma intercorrência aí ao percorrer da sua jornada. Fica com a gente até o final, que vocês vão se impactar com essa história. Se vocês não me conhecem ainda, meu nome é Anderson Etzel, eu sou fundador do projeto Cola no End, cuidando de quem cuida. Fê, obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, Anderson, você ter se lembrado de mim. É uma honra poder estar fazendo parte do seu podcast e contar um pouco sobre mim. Obrigada. Legal. Só um recadinho antes da gente começar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para que quando novos podcasts cheguem, você seja avisado. Faça um comentário, deixe sugestões, porque fazendo isso, a ferramenta ela entende que o assunto é relevante e mais pessoas podem chegar esse trecho, esse corte ou esse podcast, tá bom? Obrigado aí pela ajuda de vocês. Fê, primeiro, parabéns pela decisão, né, de vir até aqui expor um pouco da sua história. E hoje você me falou que você é formada, é professora em geografia, hoje tem uma família constituída, mora no sul de Minas, tem um mundo azul lá, o João, né, tá, já tem um filhão aí com um novo casamento, mas é, quero voltar um pouquinho atrás, né? Como que era a Fernanda lá atrás e qual que foi essa jornada para chegar nesse sucesso hoje? Eu sei que você já teve muito problema com álcool e droga antes desse problema que a gente vai mencionar ao longo do Andcast. Como que era a Fernanda lá atrás, né? O que hoje mais maduro, o que que você identifica que você foi buscar no álcool e na droga? O que que a Fernanda tinha de comportamento diferente das outras crianças que você hoje percebe e fala, eu já não era uma criança normal? Como que foi a sua infância com os pais? Como que foi? Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, Anderson, hoje, assim, em recuperação, já há 15 anos, 8 meses, alguns dias, eu consigo ter uma percepção de que eu realmente não sou uma pessoa como outra, né? E até hoje, mesmo estando aí sem usar drogas e álcool há bastante tempo, eu ainda consigo perceber o tamanho da doença da adicção e a percepção do antes, da trajetória é muito além do que ir lá e usar realmente de fato a substância. Eu me lembro que meus comportamentos já eram comportamentos diferenciados, né? Eu lembro que meu primeiro roubo foi com 5 anos de idade. Foi um brinquedo que eu nem precisava, na verdade eu nem lembro exatamente como era esse brinquedo, mas é a sensação de poder levar para casa e de enganar, de colocar em algum lugar e poder levar embora. Eu lembro que eu tive esse primeiro comportamento assim, e eu consigo perceber que isso não é um comportamento normal. Eu ia no supermercado com a minha mãe e eu tinha esse hábito também de pegar chiclete, pegar uma bala, para ter essa adrenalina Sim, do só perigo, né? de ir lá e pegar e sentir tudo aquilo. E eu nem precisava do brinquedo exatamente assim. E aí eu lembro que a minha mãe, ela fumava, eu pegava a bituca de cigarro. Imagina, 6 anos de idade, você tá fumando cigarro. Então eu já tinha um comportamento aflorado, Diferente. diferenciado. Sexualmente também era muito aflorada. Eu não era uma criança que era abusada, eu abusava. Só que eu tinha uma predisposição à compulsão muito grande. Então já tinha essa parte sexual aflorada, eu já tinha essa busca incessante por algo, mas pelo quê? Não era só uma criança, né? E você foi crescendo, 8, 9 anos, chegou aí para a escola, mas no seu âmbito familiar, tinha algum conflito que se instalou?
na sua cabeça? Fala, por que que acontece isso? Ou por que que meu pai e minha mãe é assim? Teve esse questionamento ou não? Você foi seguindo e até a chegar ao tempo de escola? Em casa, assim, eu nunca tive acesso, muito pelo contrário, meus pais nunca tive acesso, a gente não tinha nada sobre isso. O meu irmão super correto, todo certinho, eu era diferenciada da casa. Mas, assim, minha família, eu venho de uma família disfuncional, né? Tanto que meus pais são separados hoje, e a gente já tinha conflitos, né? Tipo, por exemplo. Conflitos, tinha períodos que a minha mãe não conversava com meu pai não conversava com meu irmão, aí eu não conversava com meu pai, eu tive vários momentos assim. Então, eu acredito hoje, com tudo que eu passei, assim, até chegar à recuperação de fato, que eu ficava numa busca de ser alguém que não fosse eu. É louco isso, mas eu não queria ser eu não queria ser aquela criança, eu não queria ser a Fernanda, eu não queria estar naquela família. Então, quando eu experimentei a primeira vez, eu vesti um personagem, uma máscara, eu fui incorporar uma outra pessoa. Isso com quantos anos você teve contato com álcool primeiro? Meu primeiro contato. O álcool, assim, é festa de família, quando eu era criança, 5, 6 anos eu já bebi escondido. Você bebia os fundos das Com latinhas? certeza, Cara, com cara, certeza. minha mãe falava para eu acender o cigarro no fogão, só que era só para acender. Eu não conseguia só acender o cigarro, eu tinha que dar um traguinho. Nas festas eu bebia todas. Sim. E as famílias achavam engraçado, né? Era Achava meio que legalzinho. cultural. Porque o álcool ele é aceitável, né? Sim, Eles não aceitam o alcoólatra, mas o álcool eles aceitam, né? exatamente. E Eu- você teve esse contato já no âmbito familiar. e agora, até a gente falando sobre isso, eu já lembrei de uma outra coisa. Eu lembro, eu chupava a chupeta, eu pedia pro meu pai para molhar a chupeta para me Isso. dar. E meu pai falava: não, mas só um Só pouquinho, espuminha, só né? Só espuminha. espuminha. Exatamente. E E se aí tornou comum. se tornou uma coisa comum. E assim, quando eu comecei a usar, eu queria deixar de ser aquela menina. Eu não queria, né, estar naquela família, eu queria buscar outros caminhos. E aí a droga ela me trouxe isso, ela me deu uma falsa sensação de empoderamento. Então, mas como que ela chegou até você? Porque a sua família, você falou que não teve esse problema, seu irmão era correto, os pais não Sim. usavam drogas. E como que ela chegou para você? Já Qual se o caminho, né? falava, né? Já se falava assim de maconha e etc. E eu tinha uma amiga e eu comentei com ela. Aliás, ela falou pra mim: "Ah, eu fumei uma vez e tal". Aí eu falei: "Nossa, eu quero experimentar. Eu já fui essa. Eu não fui alguém trouxe até mim". Eu falei: Você. "Não, não tem problema. Eu trago o dinheiro". Eu tinha por volta de 13 anos mais ou menos. Olha, eu trago o dinheiro, não tem problema, mas eu quero experimentar. Ela falou: Olha, eu não acho legal, não. Eu fumei uma vez e eu não gostei. A minha amiga falou isso pra mim. Eu falei: Não tem problema, eu quero. E aí, Anderson, foi tudo muito rápido. A minha adicção ativa, a trajetória ela foi muito rápida. Foi o tiro curto, assim. Foi um tiro curto. Então, eu experimentei a primeira vez maconha, Tá bom. achei o máximo. E na segunda vez que eu fumei maconha, eu já tirei cocaína. Então, foi muito rápido a transição De uma para de outra uma para outra. foi meio que instantâneo, você Meio que diz. instantâneo. E na terceira vez eu já estava fumando, bebendo e cheirando simultaneamente. Então foi muito rápido. Eu não tive um período. Eu fiquei De um período. namoro, eu Não, usava de vez em quando. não. A compulsão já pegou naquele início. Já. E aí eu incorporei algo que eu queria. Eu não queria ser aquela menina, eu queria ser outra Preencheu, pessoa. né? Preencher o vazio. Preencheu o vazio. E eu fui viver experiências do tipo adrenalina, às vezes de guardar coisas em casa para determinadas pessoas, E o né? que, quando você se empoderou, falou, cara, achei a fórmula mágica, né? O cartão de crédito estava cheio ainda, né? De possibilidades de você fazer coisas no uso de álcool e droga. O que, ao longo dessa jornada, mesmo sendo curta, a compulsão e a obsessão por isso, preencheu, ok. E o que você acha que te condicionou? Qual o caminho que você começou a trilhar? Isso de 13 a quantos anos? Até 19. Até Até 19 você 19. acelerou esse processo. Sim. Mas nesse período, nesse percurso, já havia alguma falta de controle? Você conseguia ainda estudar, trabalhar ou não? Você era condicionada só a fazer esse tipo de uso, de guardar coisas, ficar sem fazer nada? Como que foi esse período de 5 anos aí? Os 3 primeiros anos eu ainda conseguia,
Eu já tinha começado a trabalhar, né? Eu já tava estudando ainda, eu ainda conseguia ir tapeando, né? Mas aí já começou a aparecer as deficiências. Eu comecei a repetir de ano, já não estava conseguindo mais evoluir na escola, né? O trabalho começou a comecei a faltar, chegar atrasada, aquela coisa, aquele processo, né? O desleixo O foi desleixo. E aí, depois de uns 3 anos, já com 16 aí para 17, eu fiz uma minha primeira, que a gente fala, fuga geográfica, né? Porque a minha família teve ciência do que estava descobriu. acontecendo, porque aí ficou insustentável, né? Eu cheguei a pesar 54 quilos. Para quem me conhece, a estrutura que eu tenho, eu fiquei muito magra. Eu tava a cara de quem tava com um problema sério. E aí minha família finalmente percebeu, né? Que finalmente, né? Que eles a Houve o codependência também, estereótipo, e eu ainda trabalhava, eu ainda estudava e tal, então teve que chegar nesse ponto para alguém para alguém olhar perceber. e falar, peraí, alguma coisa está Alguma coisa está acontecendo. acontecendo. E aí eu fiz a minha primeira fuga geográfica, né, porque meu pai achava que o lugar era onde eu morava, que eu morava no Capão Redondo, então o Acho que o problema problema estava no estava no local. externo, né? Exatamente, e me levou para Minas, né, que eu sou do estado de Minas Gerais, e me levou para uma cidade e tal. E aí eu conheci uma pessoa, foi meu primeiro casamento, casei com essa pessoa, que é um cara maravilhoso também, é meu amigo hoje. Só que não tinha condições. E lá eu substituí, porque lá a cidade era muito pequena, eu tinha medo de usar a substância que eu já estava acostumada em São Aham. Paulo. E aí eu comecei a beber. Mais, né? Aqui eu bebia, mas lá eu Lá substituí literalmente. potencializou Potencializou o o álcool. álcool. E aí eu bebia, eu começava a beber 9, 10 horas da manhã. Eu bebia pinga de alambique mesmo. Cheguei nesse ponto, Substituiu, né? substituí. É. E aí chegou um ponto que não tinha como ter relacionamento, né? Como que eu ia continuar casada se eu Não bebia todos conseguia. os dias? Eu não tinha, me tornei uma pessoa extremamente agressiva. E aí vinham os outros defeitos também, a agressividade, o caráter, né? E, Totalmente deturbado. nesses percursos, tinha algum momento que você se autoanalisava e falava, cara, se sentindo derrotado ou fracassado de não conseguir parar, você chegou a tentar, cogitou isso, ou você só descia a ladeira abaixo e não estava nem aí pra nada? Como que era? Olha, eu cogitava. Com ele, quando eu via que aquela ameaça de separação e tudo mais, aí parava 1 semana, 2 semanas. Aí eu achava, não, peraí, é só eu não beber essa quantidade. Se eu beber só Só um um pouquinho, pouquinho vai dar certo. E aí, uma vez por essa mês. uma era 1.000 um era pouco e Mil 1.000 não não bastava. bastavam. E aí eu ficava naquela, não, eu prometo, essa semana eu vou fazer diferente. E pra mim mesma eu também prometia. E eu chegava a acreditar na própria história que eu contava pra mim, porque eu achava que eu ia conseguir. E aquele acúmulo de derrotas foi eliminando isso, de, Sim, cara, eu não consigo mais. de não conseguir. Passado isso, você voltou para São Paulo, Voltei para São Paulo, né, separada. separada, não Separou. tinha como. E aí eu tentei retomar a minha vida. Falei, vou arrumar um trabalho, porque eu acreditava, né, por não ter ciência do que é a doença da adicção e do que ela é capaz de fazer, eu acreditava que o problema era eu. Peraí, se eu arrumar um trabalho, se eu ir por esse caminho, eu acho que eu vou conseguir. Voltei para São Paulo, arrumei um trabalho, eu trabalhava no shopping, trabalhava diretão no Shopping Morumbi, trabalhava no restaurante, então era de domingo a domingo, certo? De um certo modo, eu não tinha muito tempo até. E eu falava, não, dessa vez eu vou conseguir. E aí, quando eu saí desse trabalho, eu falei, hoje eu vou usar só uma vez. Aí a gente É, e eu falava, é não, um não, é auto-engano só uma vez, é só violento, né? um só que eu vou comprar e vou fumar e vou E ficar tá tudo bem. bem. E aí, essa uma durou mais um período aí de 1 ano e pouco, Mas mais ou quando você menos. voltou para São Paulo, você só usava cocaína ainda, ou não? Você já tinha migrado para Já outra? tinha, já tinha migrado, já Aonde tava. que o crack entrou? Qual o momento? Então, com. Qual que foi o... Você falou, putz, cara, eu vou ter que experimentar. Foi É, falta da outra ou porque você... não, foi super assim. Eu falo até que de forma sutil. Eu tinha um amigo. E ele já estava usando, eu usava, né, o que é o famoso mesclado, né, que Uhum. é a Fumei maconha muito também. com Como crack. crack, né? E aí ele já estava fumando, eu não sabia, eu sempre usava maconha com o pessoal. E aí um dia eu sempre fumava atrás de uma quadra da escola, que eu
que eu estudei, né? Que eu tive o prazer também de trabalhar como docente. Foi muito louco também ter voltado de uma outra forma lá. Mas eu fui procurar essa galera. E essa galera não tava lá, porque a polícia tinha batido. E aí eu encontrei esse outro amigo. Ele falou: Olha, vamos lá e tal, mas assim, é um diferente. Eu não tinha entendido o que era um diferente. E quando eu fumei a primeira vez, eu falei: Nossa, que maconha gostosa. É essa aqui que, meu, eu preciso fumar só dessa. Vou Porque migrar. a outra, nossa, me deixa cansada, com sono e tudo mais. Eu já tava, Anderson, naquela busca de Algo mais. já não estava sendo Aquilo só suficiente não ali. estava sendo Entendi. suficiente. E aí eu falei, peraí, essa é muito gostosa. Aí eu não tinha entendido que aquilo era crack. Depois de umas 2 vezes e tal, que eu comecei a buscar e só ele, porque só ele usava. Eu comecei a buscar ele e falar, não, eu quero aquela lá e tal. E eu não tinha muita noção, porque isso foi em 2000 e, sei lá, 2005. Isso foi até antes de eu mudar para Minas, Ah, né? já tinha experimentado ali. Já tinha Entendi. experimentado. Então eu não tinha muita ainda eu não tinha noção, não se falava, a palavra crack naquela época era um absurdo, né? Era, Até pra gente comprar, a gente tinha uma dificuldade muito grande. não era Tinha bem que, aceito, não né? era aceito, quem usava crack era nóia, era visto de uma outra forma, é até visto como é hoje, mas assim, era uma coisa mais restrita. Então não se falava disso. Então, quando eu experimentei, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Eu comecei a buscar só esse amigo em especial. E aí, eu passei por esse processo de mudar para Minas e tudo mais. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, eu vou fumar só uma vez e vai dar certo. E aí, esse um vai dar certo, não deu certo. A minha vida degringolou assim, ladeira abaixo. Aí, realmente, eu cheguei do ponto de abandono, de não ir trabalhar mais. É, Realmente ficou refém da sim. droga, literalmente ali. E o que que eu não sei se o período foi curto ou não do uso do crack, mas no período que aconteceu de usar, tem alguma coisa que hoje você olha e fala, cara, eu não acredito que eu fiz isso por causa da droga. Tem algum ponto que você fala, cara, olha onde eu cheguei para poder usar. Teve isso? Ah, tiveram alguns. Tem um ponto assim. O meu irmão é o grande amor da minha vida, é um cara maravilhoso. E foi um cara que eu roubei muito. Eu roubei muito ele. O curso dele, eu não sei nem como ele conseguiu terminar, porque a mensalidade eu sempre. E assim, por mais que ele escondesse, em determinados locais eu descobria e o dinheiro do curso dele eu roubava. E assim, eu lembro que ele uma vez ele falou pra mim, meu, olha o que você tá fazendo, né? É o dinheiro do meu curso, como é que eu vou pagar o meu curso? Eu não tenho como pagar e tudo mais. Então, isso foi uma coisa também que foi triste, do roubo em casa. E outras coisas também, né? Eu, né, tive que, muitas vezes, o corpo, né? Não por ser prostituta, mas a prostituição não tem nada a ver com ser promíscua. Eu era promíscua, eu queria obter algo. Então, eu passei por esse processo também, né? De buscar pessoas, né? Meios e maneiras de conseguir. Isso também é uma coisa que só quem tá nesse Que sabe que como sabe como. e qual foi o momento que você teve um despertar espiritual ali de, cara, eu preciso de ajuda, porque eu não aguento mais, porque olhar o seu irmão com um olhar de decepção, para nós é péssimo. Não sei se para você, quando a pessoa olha e fala, cara, por que que você está fazendo isso, né? O que que aconteceu e tal? É, qual foi o momento que você falou, cara, eu preciso de ajuda e levantou o braço? Porque eu acho que esse poder maior, né, eu concebo como Jesus Cristo, ele espera a gente levantar o braço para ser visto, para ser Com ajudado. Eu certeza. acredito num mundo espiritual assim. Qual foi o momento? Eu já não tinha. Eu já estava num ponto assim que eu não voltava mais para casa. Eu ficava sumida 3, 4, 5 dias, né? Banho. Eu me alimentava num determinado local, né? Que eu usava com mais algumas pessoas. Eu usava nesse local, a gente se alimentava. Quando se alimentava nesse local, era tudo feito era um barraco, posso dizer assim. E, e eu comecei a me olhar assim, meu físico. A minha mãe, quando me via, chorava muito. Ai, tá viva, apareceu. O meu pai já não falava mais comigo. E eu ficava assim, né? Eu tinha, de certa forma, sonhos. E eu não estava mais enxergando os meus sonhos.
E aí eu comecei, peraí, eu acho que se eu não parar, acho que vai acontecer alguma coisa. E aí eu tenho um primo, aliás, que tinha sido internado, e a minha tia já tinha falado para minha mãe, ela falou, olha, a Fernanda ela tem uma doença. Você precisa ver o que é isso, precisa ajudar e tudo mais, que é uma doença que se chama adicção. Até então, eu nunca tinha ouvido falar, né, do que era. E aí a minha mãe já começou a dar sinais. Ela sempre falava, olha, o dia que você quiser ajuda, porque todo mundo já sabia, né? Não Sim, tinha não como tinha como mais. esconder, né? Aí eu falava, ah, tá bom. Muito arrogante, né? É, Prepotente e tudo mais, porque é o núcleo eu não nosso. queria me colocar, né, nessa. Só que aí começaram a acontecer coisas, o fato de não conseguir voltar para casa, né? De muitas vezes estar 6 horas da manhã subindo o morro. Eu subia morro 6 horas da manhã para ir buscar mais uma. Às vezes era R$ 5 para usar mais uma só. E aí eu falei, não, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais sentir. é, a coisa não era nem só quando usava, mas quando acabava, era uma sensação de desespero, com angústia, com dor, com tudo que você imaginar, a vergonha de voltar, de passar na rua de casa, os vizinhos me virem entrar pra dentro, correndo pra nem dar bom dia, assim. E uma das coisas que a droga faz é isso, né? É segregar o Sim, cara da família, do âmbito social. A gente realmente vive na margem da sociedade, com porque as certeza, pessoas olham, não quer chegar perto, né? exatamente. E como que você vai ajudar quem não traz benefício? Muitas vezes a pessoa fala, ah, cara, é sem vergonhice, é defeito de caráter, Sim. ou não E eu para porque mesmo não me quer. rotulava Então, assim. Eu exatamente, as cheguei rótulas, a é. acreditar que eu era essa pessoa. Sim, vou E morrer aí, assim, eu então. cheguei em casa e falei pra minha mãe, olha, eu quero ir para aquele lugar lá que você falou, Você deu o passo, isso, você que foi até isso, que pedir, meu primo ficou e tudo mais. Aí foi aquela correria, né? E para quando a não, pessoa decide, acho que é o é, medo da pessoa de- sumir, mudar de ideia. Meu, começou um corre-corre, liga pra um e liga vai para pra um, outro. Agenda, faz não sei o quê, porque eu tive que passar por uma consulta com um psicólogo na época para poder, todo um ritual para chegar pra lá. até chegar à instituição. E quando tá, eu vou. E foi aquela correria, aquele negócio, e minha mãe todo dia, você não vai desistir, né? Você não vai desistir. Eu falei, não, essa é a última semana que eu uso droga. Eu não vou usar mais. Eu não sabia o que ia acontecer, Anderson, mas eu sabia que eu não queria mais. Só que mesmo assim, né, eu tava parando de usar usando, né? Que eu fiz uma semana de Sim, de despedida. despedida. Mas você teve um ato de fé, né? Você ia dar um passo sem Sim, saber o que poderia acontecer, mas o que você não queria mais mesmo era viver da forma que você estava vivendo, mesmo não. tendo uma despedida, que a gente faz isso, eu também fiz, né? Eu falei, cara, pode vir na segunda, que esse final de semana eu vou acelerar, na segunda eu vou estar mal, você pode vir me buscar. Eu fiz Faz exatamente parte. isso. E aí eu me lembro que você vê que a perca de controle da vida é uma coisa muito assim. Eu lembro que eu cheguei em casa, acho que era numa quinta, mais ou menos, da última semana, o meu varal cheio de roupa. Minha mãe lavou todas as roupas, lavando coberta, arrumando mala e tal. Eu falei, realmente, né? Meu pai mudando o horário de trabalho, porque aí eles tiveram que se unir de fato Para para me poder. ajudar. Meu irmão mudando o horário de trabalho, trabalhando 2 horários para poder cobrir aquele dia que eles iam me levar. E aí eu lembro que a gente colocou as coisas no carro. Eu entrei assim, vi o portão fechando, pensando, caramba, né? Não sei nem quando eu vou voltar pra casa. E ali eu falei, meu, realmente, É agora. é agora. E aí uma tia minha também foi muito presente nesse processo, minha tia Cuca, ela fez tudo assim, ela fez um Todo o esforço muito grande, movimento porque para. a minha família estava muito assim, impactada com tudo, porque a família, assim, não tinham noção. Meu pai e minha mãe nunca tinham ouvido falar em crack, eles não conheciam, eles não sabem o que é isso. Ui, desculpa. Eles não sabem, eles não tinham noção. Sim. Então, quando eu fui passar pela entrevista, para ir para a internação de fato, que eu tive que falar coisas, né, até coisas que eu falei É, aqui, aí falar de roubo, já roubou, já não sei o quê, realmente você eles precisa de ficam um tratamento, eles impactados, ficam né? impactados, Que meu não pai, imagina, né, que a gente chega a tal ponto, né? e ainda mais a criação da minha família, que é família de mineira, de roça, né, Que eles, não. é outro pensamento, E eu atendo alguns familiares, Fê, hoje, e uma das coisas que mais impacta nos familiares, muitas das vezes, é a culpa. Eles acham que não sim, foram suficientes, que eles trazem para si todo aquele cenário. Aí fizeram esse movimento, você chegou na sim, intervenção. O que que
foi tratado lá com a Fernanda? Porque a gente sabe que a gente sabe não, é fato que a droga é a cereja do bolo, que é os Sim. comportamentos que fazem com que a gente chegue até lá, preencher algum vazio, ou algum trauma, alguma coisa. O que que foi tratado lá que você falou, cara, é isso, eu entendi, eu não vou mais usar esse tipo de comportamento para poder anestesiar algo. O que que foi de diferente lá que te impactou e te manteve limpo todo esse período? Olha, a primeira coisa, assim, quando eu entrei na internação, foi me pedido um inventário até o momento que eu usei a primeira vez. Então, tudo que eu tô falando aqui para você, eu escrevi nessa carta. Tá bom. Até o momento que eu usei a primeira vez. Aí ali eu consegui ver que o meu problema era muito maior do que só a substância. Substância. O segundo momento foi os 12 passos, né? A instituição que eu fiquei era de 12 passos, então a metodologia, né, Te do ajudou. programa em si, eu falei, nossa, quando eu li, eu falei, que isso, cara? Qual tipo de problema que você identificou que te potencializou? Que você lembra? Você lembra de algum agora? Quais eram os gatilhos para você ter ido usar? Teve Olha, algum assim que você fala, cara, faz sentido isso, né? olha, eu falo essa parte da infância, eu não queria Dessa, ser aquela menina, um dos né? gatilhos, Foi um dos gatilhos. A não ter aceitação da não ter família, de quem aceitação você era. do que eu era realmente, eu queria ser qualquer uma, menos aquela. É, falar da separação também, mas eu já estava usando antes, mas eu creio que esse lance de não aceitar quem eu era, eu queria ser qualquer pessoa, menos aquela menina. Eu não Então, queria ser esse aquela foi um gatilho menina. forte para você ter buscado Sim, e a droga ela me deu todo esse esse preenchimento. preenchimento. E aí tinha uma base lá dos princípios espirituais, que eram os passos, aí você identificou os comportamentos e saindo de lá, como que foi a jornada da Fernanda saindo de lá? Olha, quando eu saí de lá, claro, né? Não mudei assim, né? Foi um Fiquei processo. santa não, mas assim, eu, a- eu acreditei de fato daqueles princípios espirituais que realmente eu poderia Poderia funcionar. funcionar. Eu comecei a frequentar as reuniões anônimas, né? Das Irmandades Anônimas. Eu falo irmandades porque eu frequentei eu frequento mais de uma, tá, gente? Que eu sou uma pessoa que preciso bastante. Então eu fui para algumas irmandades e aí os 12 passos ele é incrível, é um programa para tudo, para várias áreas da vida. Eu falo várias porque eu frequento várias irmandades de 12 passos. E eu comecei a frequentar as reuniões. Aí eu comecei a ficar limpa, né? Ficar se abster de droga, né? Eu lembro que quando eu fiz 6 meses, aquilo pra mim foi o ápice, porque, meu, 6 meses na rua sem usar nada, nadinha, nenhumazinha, Só seguindo o sugerido, só né? seguindo sugerido ir nas reuniões, é, Fazendo o seu melhor, partilhando, buscando partilhando. ajuda, pedido de ajuda funciona. Às vezes eu tinha vontade de usar, eu ligava. Eu recebi uma lista, eu pegava e ligava. Falei, eu já tô com vontade de usar, nem sabia quem é que tá do lado da linha, já cheguei a E ligar, as a linha de pessoas. ajuda, já pedi para não ir usar. E aí passaram 6 meses, 9 meses. E quando eu fiz um ano, eu falei, opa, um ano? Isso em 2009, né? Eu fiz meu primeiro ano limpa. Eu falei, cara, eu não quero mais sair daqui, não. Eu Tô não quero mais funcionando, voltar. Eu parei de usar com 19 anos, né? Então, hoje eu vejo que, assim, e muita gente me falava na época: ah, não, imagina, você beber só umazinha não vai dar problema. Toma um quentão na quermesse, né? Um vinho O quente. quintão na A quermesse. tia Não, mas achava que tanto que muitas vezes eu cheguei a um ponto de nem falar mais para pessoas que não sabiam do meu problema que eu não bebia, porque parece um desafio. Quando você fala que você é, não bebe, aí que a pessoa quer fazer você beber. é, De qualquer maneira. sim, Aí eu comecei a falar, não, eu tô tomando um remédio, não tô bebendo hoje e tudo mais. Parece que virava um um desafio desafio, quando tipo, eu não, quando eu me colocava na condição de que eu não não bebo. bebo, está na contramão, né, Tá na contramão. então, E hoje eu consigo perceber, Anderson, eu com 19 anos, naquele tempo, que era um outro tempo, né? Não tinha informação, não tinha Google, não tinha era pouca mais informação. restrito, né, Era mais tinha que restrito. garimpar mais a Tinha que informação, né, garimpar mais a é, informação. Hoje eu vejo que o mundo tava assim, ó. é, E eu fiz o
Processo inverso, o né? inverso. E aí eu fiquei meu primeiro ano, e aí com 2 anos eu falei, cara, eu não quero mais sair daqui. Aí eu fiz 2 anos limpa, a vida começou a caminhar, claro. Eu continuei errando muito também, porque estar em recuperação não significa que eu não vou errar mais, Sim, né? Eu errei bastante a ainda. gente vai. Tomei escolhas que não eram boas para mim, mas não usei. Não, Nada mais justifica, né, o não, e uso. tudo bem, porque é algo novo, né? É Sim, um cenário novo. Você não estava habituado a viver na luz, né? A gente é acostumado com a escuridão. sim. Aí você vem para a luz, as coisas começam a dar certo, você fala, opa, será que eu mereço, né? E as Dá coisas tudo começam a certo, então acontecer, começa a acontecer. trabalho, E, relacionamento. e nós funcionamos muito mais, eu acredito, do que pessoas, talvez, que sejam, vamos dizer, normais, porque a gente tem Sim, uma disposição muito dobrada para diferenciada, eu posso diferenciar. dizer assim. Aí os anos foram passando, você foi ficando limpa, aí casou e teve o João. Sim, aí eu passei pro. Eu falo que se não. Esse é o último, tá? É o último casamento, é o terceiro, porque senão eu vou passar a Gretchen, né? Não posso mais. É o último casamento. É, vamos dar uma Eu segurada, né, passei por Fê? um. Não, eu passei por um outro relacionamento no qual eu tive o João, eu me separei grávida, né? E eu já tava com 10 anos limpa quando eu me E como separei. que foi para Foi você? muito doloroso, né? Foi assim, foi muito. Falo que ruim pra mim, pro outro eu não posso dizer, mas pra mim foi muito ruim. Uma porque eu vim já em comportamentos muito ruins para comigo, né? A minha falta de autoestima, amor próprio, mesmo limpa, eu tava Autoimagem, num processo ruim comigo. Então eu aceitava qualquer coisa. Eu tinha qualquer migalha qualquer ali. migalha, eu ficava numa busca incessante. Eu descobri isso numa outra Irmandade Anônima, que eu ficava buscando num relacionamento um pai. Eu queria alguém que cuidasse de mim. É, Eu é um- não, às vezes eu não buscava ali um sexo afetivo, sim, alguém. sim. Eu queria que alguém cuidasse. É, Então eu abria possibilidades do outro fazer o que ele queria comigo, assim. você entrega os valores na mão do outro e o cara Exatamente. faz o que quer. Até a gente chegar num degrau de que o que a gente quer no outro é o que falta em nós, é um, Exato. é um processo. É um Então, processo. Então, o que você estava buscando nele é o que estava faltando em Era o que você. estava faltando em Aí mim. gera aquela codependência emocional, Muito forte, financeira, financeira. e você fica condicionado E aí eu àquilo. falo que eu saí igual Kinder Ovo, né? Eu saí com um brinde, né? É, De uma, e de foi. um, de um relacionamento que eu me coloquei naquela Sim, situação. não dá para Hoje culpar eu o consigo outro, ver o né? tamanho da minha responsabilidade sobre isso. Aham. E eu falo que o João, ele veio para me salvar, porque eu não tava mais só eu não podia continuar naquele comportamento para destruir a vida do meu filho. E outra, eu ainda tinha uma vantagem, eu tava limpa, O tinha cérebro, mais o chance. cérebro estava oxigenado, né? Tinha como processar, né? Exatamente. Tinha Eu como tinha mais pensar. chance. Ah, Eu tinha mais chance. Pô, eu tô limpa, eu posso virar esse jogo. E aí, através do pedido de ajuda, eu falei, não, agora eu estou rendida, eu estou disposta, eu quero acatar nas sugestões, porque não é só sugestões para parar de usar, eu preciso também de sim. sugestões para escolher melhor, É, para me impor melhor, sim, né? a gente sabe o que precisa fazer, só que não quer ouvir, muitas vezes. Exato. Não quer ouvir. Aí quando a gente decide ouvir, aí vai lapidar. Aí dói, porque a mudança dói, né? Sim, E você foi mãe solo durante um tempo com o João sim. e você falou que ia fazer uma cirurgia nesse meio do caminho. Quando que foi isso? É, Aí você descobriu o que descobriu. Aonde que foi esse momento? então, desde criança sempre tive feito sanfona e tudo mais, sempre fui mais cheinha. E eu tenho problemas hormonais, né? Sempre fiz tratamentos quando eu era criança. E aí eu tinha decidido, né? Passei por esse processo da gestação e tudo mais. João nasceu, ficou tudo bem. E eu decidi que eu iria fazer uma cirurgia bariátrica. Não, vou fazer cirurgia, vou conversar. Primeiro ponto, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Eu não estava com qualidade de vida, eu estava com vários problemas, joelho, tudo mais, tudo, Mas vários por conta problemas. do sobrepeso, não? Sobrepeso, vários problemas eu estava adquirindo, minha saúde não estava legal. E aí, depois como eu tive o João, eu preciso ter uma qualidade de vida melhor para poder estar com meu filho. Tá. E eu decidi que eu ia procurar um profissional, e aí ele me colocou essa opção. Falei, bom, tô disposta, quero, e comecei a fazer o tratamento. É porque tem
O processo antes, processo antes, né? Isso. E aí eu comecei a fazer o processo antes. E aí eu comecei a fazer os exames, passar numa equipe, uma equipe, nutricionista, psiquiatra, psicólogo, tudo que fosse necessário. E nesse meio tempo, eu já estava, né, com o meu marido atual, que é o último, tá? Esse é o último, tá, gente? Eu comecei a sentir uma fisgada na mama direita, muito, assim, não era uma coisa que era todo dia, não era uma dor, era uma coisa corriqueira, mas começou a me dar um alerta. E era como se colocasse uma agulha e tirasse. Aí eu comentei com uma amiga minha, eu falei, nossa, é estranho isso, né? Não tá normal. Isso no meio do processo da No meio do bariátrica. processo da bariátrica. Tá. Aí eu conversei com meu esposo e falei, meu, por que você não vai no médico? E essa minha amiga começou a pegar no meu pé, a Vanessa. Vai no médico ver isso e tal. Eu marquei uma mastologista, fui assim. Eu não sei, assim, dentro do que eu acredito, eu também acredito no poder da intuição. Eu já tava meio assim, Meio um angustiado. peito angustiado, falei, alguma coisa. Bom, vamos lá. O que você suspeitava? Ou era só um incômodo? Era um incômodo, mas Mas que eu tava ali com a fala, pulga atrás da alguma orelha. coisa Posso dizer, tem. alguma coisa não tá Não normal. tá legal. E aí eu fui, não, marquei com o mastologista e ele falou pra mim: imagina, pode ir embora, não tem nada. E fez lá, não tem nada. Eu falei: como assim, doutor? Não tem nada, mas assim, vai fazer um exame? Não vai fazer nada. Aí ele falou: não, volta daqui com 40, quando você tiver 40 anos. Eu tava com 34 anos. Aí eu falei: peraí, doutor, nada contra, eu sei que o senhor, né, é graduado e tudo mais. Mas assim, se o senhor não pedir um exame, eu vou sair daqui, eu vou procurar um outro profissional. Assim, o convênio não cobre, né? Não, imagina, dá para fazer tudo, mas não tem necessidade. Aí eu falei, bom, doutor, o senhor tá me dizendo que não tem, eu quero fazer. Ele usou essas palavras para mim. Quando vocês não têm nada, vocês querem saber se tem. E quando não tem, não quer tratar. Tá bom, então. Vamos fazer a mamografia, vamos pedir a ultrassom. E aí começou a investigação. Meu primeiro exame foi inconclusivo. A mamografia não concluiu nada, classificou lá como se não fosse nada. A ultrassom apareceu, eu falo que essa é a mancha de Jesus Cristo, que eu também acredito, que essa mancha não apareceu em lugar nenhum mais, mas foi por conta dessa mancha nesse segundo exame que foi repetido um terceiro, que aí veio O diagnóstico. o diagnóstico dessa possibilidade. Eu fui encaminhada para biópsia, que até então eles estavam classificando como se fosse um cisto, algo bem assim, tranquilo, porque ele estava muito pequeno, os tumores eram dois, né? Eles estavam muito pequenininhos, então eles não tinham formas irregulares, como eles falam, tinham formas, né, aparentemente regulares. E aí eu fui encaminhada para biópsia, e eu fiz, com o coração na mão, assim, mas eu falei, meu, se eu tô limpa hoje, se eu passei por tudo que eu passei até Não aqui, vai ser isso que vai. eu tô com base para aguentar, porque a base sólida, eu acredito que ela é muito importante. O que que é a base? É o grupo, é as reuniões, é o poder superior, é algo, Uma é o rede de poder maior apoio, né? do que eu realmente, uma Para rede poder de suportar. apoio, Para vai dar suportar, né? tudo certo e tudo mais. E aí eu fui vivendo esse um dia de cada vez também nesse No processo. processo. Quando saiu o resultado, eu falei, eu vou abrir e vou ler, né? Eu fiz isso. Não tem opção, né? Não entendi nada do que estava escrito, obviamente, aí fui aonde? Na internet. Aí já descobri lá mesmo que eu tava e tudo mais. E Tava com o levei quê? pro médico com câncer de mama, HER2 positivo, super agressivo. Ver a confirmação, né? E eu fui pro médico, aquele lá que me falou que eu não tinha, que não era nada, que era para me ficar tranquila. Fiz plantão na porta do consultório, falei, não sai daqui enquanto não foi atendida por ele, né? Não tinha horário e tudo mais no dia. E aí ele tava super tranquilo. Eu lembro até hoje, ele, deu tudo certo. Eu não falei que abriu o exame, né? Eu dei uma daquela que não fez nada de Fingiu errado. Eu demência entreguei ali, pra né? ele e fiquei olhando pra cara dele. Ele olhou pra mim assim, e não tem aquela coisa, você tá aí com alguém, ele já foi curto e grosso, assim, Direto. olha, é câncer, é muito agressivo, assim, eu preciso te operar pra ontem. Aí ele virou assim, e tinha dois computadores na mesa dele, e eu só tenho vaga pra janeiro. Isso era outubro de 22. E já tava num grau crítico. Sim, na Tem um verdade, estágio isso? tem um estágio, só que assim, o meu ele estava inicial, porém o tipo, por ser o HER2 positivo, a agressividade dele, numa escala, ele me explicou, de 0 a 30, o meu estava 22. Se bate 30, poderia
causar outros Problema maior. danos, uma possível metástase e tudo mais. Aí ele falou, bom, eu preciso te operar para ontem, só que eu só tenho vaga para janeiro. Como assim, doutor? Ele vai para casa, fica tranquila, confia em mim e vai dar tudo certo. Eu vou te ligar. Eu falei, como assim, doutor? Você vai me ligar? Porque você recebe um diagnóstico desse, primeiro, como Não, que você como vai que você vai para ficar e casa, como né? que você fica em Eu paz, era né? louca do metrô. As pessoas me olhavam, eu sentava no chão, gritava, chorava, sentava, pirei. Você estava sozinha? Tava sozinha no dia. Caraca, velho. E aí comecei a ligar pro meu, comecei a ligar para as pessoas mais próximas, liguei pro meu noivo, liguei para as minhas amigas, né, do mesmo programa que eu de recuperação, preciso de ajuda e até chegar em casa, até digerir tudo aquilo. Eu fiquei 4 dias em transe, por mais que eu tô assim limpa, ainda acontece coisas boas e Sim, ruins, é. né? Tem intercorrências, Assim, né? graças a Deus, em nenhum momento pensei em usar. Isso aí fora de cogitação. Até porque Total. Eu não ia adiantar, não ia não ia, resolver. E que eu você partiu para a precisava solução. partir para a solução. Depois do quarto dia, aí eu fui, o médico me ligou, falou: olha, a gente tá aqui no processo para conseguir te operar. Daí passaram-se mais uns 2 dias, ele me ligou, falou: consegui. 26 de novembro, que eu falo que eu nasci 3 vezes na mesma vida, né? 26 de novembro, a gente vai te operar e vai dar tudo certo. Isso em mais 2 semanas e meia, quase 3 semanas, por conta do tipo do tumor, né? Por ser muito agressivo, para não causar outros danos. E teve algum origem? Ele falou, porque o diagnóstico, beleza, é câncer desse tipo que você falou, mas por que que ele apareceu? Você chegou a falar sobre isso? Tem algum motivador? Porque assim, estava tudo bem e de repente apareceu, Uhum. mas por qual motivo? Ele é um crescimento desordenado da proteína, então também está relacionado à obesidade. Então, a Caramba, velho. obesidade, ela Isso, é, ela trouxe, sim, mas é um potencial é um ou é um potencial, potencial potencial. Pode ser causado por por várias, N né? Por N coisas? coisas, mas a obesidade também está ligada a É isso. isso. Mas isso não significa. Porque o pessoal fala que precisa se prevenir e fazer aqueles, não Os sei, os exames e exames. tal. Não, isso, você acha que isso também teve um peso ou não estava na época de fazer Não, isso? não estava. Tanto que ele não queria fazer por eu ter 34 anos. Eu não Que estava numa não faixa estão na faixa etária, etária que possivelmente teria o problema. possivelmente para ter o problema. Então, Entendi. uma das coisas que eu sempre coloco lá no meu Instagram, acha que não está normal? A melhor pessoa para conhecer o seu corpo é você. Não tem A sua a intuição, né? intuição. Se você não insiste Se eu lá, não insisto, eu não ia você descobrir. não ia descobrir, o problema seria Não, maior lá na seria frente. maior na frente. Então, Então a dica é fazer segue a exames intuição, antes. Por que que, né? mesmo antes da idade. Antes da idade, com certeza. Eles não queriam nem fazer exame em mim por conta da idade. E aí eu fui, E se surgiu a vaga, você surgiu a foi. vaga, fiz a Cara, e chegar cirurgia. lá para ficar internado? Eu que Com- sou bunda mole pra caramba, nunca nem desmaiei, né? Eu teve me que. lembro que na hora que eu ainda tava com um enfermeiro muito divertido, inclusive, ele era equatoriano, cara. Falava tudo enrolado, mas ele era engraçado, muito legal. Ele vai dar certo, e tal, e descendo comigo assim, eu na maca, e eu muito nervosa, né? Porque eu nunca nem desmaiei, eu sou medrosa pra essas coisas. E quando chegou na sala, eu me lembro assim que eu tava em luzes bem fortes, né? E eu olhando pra cima, assim, a última lembrança que eu tenho era a lágrima escorrendo, assim, eu fazendo a oração da serenidade, né? E aí os médicos um olhando pro outro, assim, não sei se eles também sabiam, ou Ou não, o que né? que era O que aquilo que eu era tava aquilo? fazendo, e eu fazendo a oração da serenidade, a lágrima caindo. E ali eu falei, meu pensamento foi, Deus, tome a vontade de minha vida, faça o que for melhor por mim, né? E aí eu já voltei no quarto, né? Aí meu esposo veio conversar comigo, que ele estava comigo no processo da cirurgia. Quando eu comi, porque eu estava, sei lá, não sei quantas horas sem me alimentar. E nisso o processo da bariátrica foi suspenso, porque eu estava em processo, então quando veio a confirmação foi suspenso tudo. E aí o meu esposo falou: olha, não foi só os dois, tá? Teve mais coisa aí. Eu falei: como assim? Não foi só na mama, né? Eu tive que tirar os linfonodos sentinela. Eles viram uma alteração na hora, que é embaixo da axila. Então, tive que Tinha remover. mais Estava coisas, estava comprometido. comprometido. Tava. De 3 que estavam embaixo do braço, 2 estavam positivados para câncer e um não. Então, assim, a coisa estava Tava grande. mesmo. Tava
propagando para algo Para maior. algo maior. E aí eu falei, nossa, né? Eu entrei achando que era 2, aí era 5, e Foi que aí premiado, tipo, com mais um, né? e aí bom, que bom, Deus, obrigado, né? Já mostrou, Resolvi, vamos e aí partir. começou o processo. E o João sabia disso? Seu filho, vocês jogaram a Sabia, real? sim. Assim, com essa riqueza de detalhes do que é, Não, não, assim, mas assim, mas de uma forma muito lúdica. didática ali, não. Tipo, ó, vamos fazer isso para Sim. melhorar isso. Foi mais Aí ou menos veio o isso. processo do cabelo. Eu já tô até batendo cabelo, viu, gente? Mas eu fiquei careca, assim, sem sobrancelha. O processo ele viu eu em casa, porque como eu sou uma pessoa que eu acredito no só por hoje, eu vivo só por hoje, eu tive que assinar um termo, Anderson, quando eu comecei a começar a quimioterapia, que meu É. cabelo ia cair depois do 13º dia. E eu não ia ficar. Ai, meu Deus, hoje é o nono. Caiu? Não. O 10º, não. Já Eu raspou. falei, eu vou rapar minha cabeça. E meu filho tava comigo em casa no dia. Tava eu, meu esposo, uma prima que eu amo demais, a Paty, 2 amigos e mais uma tia. A Pan, o Dario e essa minha tia. E a gente começou o processo do cabelo e o meu filho viu tudo aquilo. Ele virou pra mim, mãe, mas seu cabelo é muito lindo. Eu falei, por que que você vai fazer isso? Eu falei, filho, a mamãe, ela vai tomar um remédio pra ficar boa, pra viver coisas incríveis com você. E pra isso acontecer, o cabelo vai ter que cair. E qual que era o ritual, Fernanda, tipo, pós-cirurgia? O que que você tinha que fazer? Quais eram os cuidados? Você precisava ficar internado ou não? Só ia lá, fazia químio e voltava? Qual tipo de químio? Como que foi esse processo? A sua aceitação, ela foi de boa na hora de pós-cirurgia? Caiu o cabelo, não tem sobrancelha. O seu plano de bariátrica também não Não deu chegou, não deu certo. E quando certo e mexe tal. com sonho é Então, fogo, porque eu tava gera cheia uma frustração, de planos e tal. plano, Aí se frustração. frustra. E aí? Como que é? Eu fiquei. Isso Foram por dois um. sentimentos, porque era a frustração de não ter feito a cirurgia, que era meu sonho, que eu queria, e também pela doença. Eu não sabia que naquele momento nem. Assim, Como eu que tava seria? digerindo tudo. Mas, como a bariátrica foi suspensa, e a primeira quimio eu fiz internada. E graças a Deus que eu fiz internada, porque eu senti dor no meu corpo inteiro. Eu tomei morfina, pra você ter noção de tanta dor que eu sentia. E como que é essa químio? É o quê? É um metal? Porque Eu. meu pai, ele teve câncer também no pulmão, só que infelizmente ele não funcionou, ele acabou falecendo. Uhum. E ele falava que sentia um gosto de metal na garganta, da químio que ele fazia e tal, era muito ruim. A sua era parecido com isso ou era um outro tipo de tratamento? Como que foi? Eu tomava via catéter, né? Eu tenho um catéter fixo, Ah, que é esse aparelhinho esse aqui. aparelhinho. O João até brinca comigo, liga a mamãe e desliga a mamãe. Ele aperta aqui. Porque eu não tinha mais veia para furar, né? E a minha quimio eram 4, né? Tem a pré e 4 bolsas, né? O nome dela é Dostaxel, é uma combinação. Então eu já cheguei a ficar 8 horas no hospital tomando quimioterapia, 9 horas, Nossa, dependendo do dia, do né? dia. De como era o catéter, E a, estava pingando, tudo e certinho. a previsão eram quantas sessões? 6, Foram 6. 6 sessões de E 21 em 21 dias. tá. Eu tinha que tomar. E aí na segunda químio, eu tava morando aqui ainda na segunda, meu esposo, eu preciso trabalhar, mas eu preciso cuidar de você, você vai ter que vir embora para Minas. E eu fui embora para Minas, porque a minha rede de apoio também, lá tem minha sogra, meu sogro, que também me auxiliaram com o João, que é um momento também, né, 5 aninhos, escola e tudo mais. E aí eu fui morar em Três Corações, hoje eu moro no sul de Minas, e eu vinha para São Paulo Ficava nesse trajeto. nesse trajeto, Ir e vir. ir e vir para poder fazer a quimioterapia e concluir a quimio. E aí eu consegui transferir a outra parte do tratamento para Minas, E que é pós-químio, como que você ficava? Como que era? Desgasta acabada. muito? Totalmente. Parecia que tinha passado um rolo compressor, assim, em cima de Ela mim. debilita muito. Muito, demais. E aí eu fiquei impossibilitada, muitas vezes de ir a uma reunião de autoajuda. E aí o E- telefone funcionava, pegava uma virtual, dava um jeito. Ô Fer, e a químio, como que é? Cada sessão eles vão acompanhando a evolução? É assim que funciona ou não? Depois das 6, que te dá um novo diagnóstico e vida que segue. Como que é? Depois das 6 que eu fiz, faz todo o protocolo primeiro. Tá. Então,
Foi a químio, a rádio e a imuno. Não são testes, eles já Já aplicam o que tratamento, é isso, necessário para aquele tipo de para coisa, resolver. para resolver. Aí eu fiz os 6 ciclos de químio. Antes eu sempre fazia exame de sangue para saber como é que estavam as coisas. Aí depois veio a rádio, eu fiz 15 sessões de radioterapia. Então, vai sobrepondo E e aí vai vai complementando o outro. complementando o outro, exatamente. Aí eu fiz a rádio. A rádio também, né, causa muito inchaço. Eu sinto ainda muito inchaço da mama. E rádio foi quanto tempo? Foram 15 sessões, de segunda a sexta. Todos Segunda a os sexta, dias? todos os dias. Numa cidade próxima da qual eu moro, que é Pouso Alegre. E aí eu conheci uma outra médica lá fantástica. Meus médicos são fantásticos, né? Fazia parte do Do processo. processo. E depois da rádio, A imuno, porque aí vem a imunoterapia, que é um complemento, é como se fosse uma vacina para que a doença não retorne. essa é mais tranquila, ou não? Essa é É tranquila, tipo mas também tem os seus causa. defeitos. Eu sentia muito cansaço, muita fadiga, desânimo. Em algum momento você questionou por que estava Sim, muitos momentos. E aí, através do pedido de ajuda, eu escutei da, da pessoa que mais me direciona em recuperação, que é minha madrinha, Valdene. Ela virou pra mim e falou assim: vamos lembrar de todas as vezes que Deus te amou. E aí a gente começou a listar todas as vezes que Deus me amou. E aí a gente lembrou de quando eu parei de usar, a gente lembrou de quando o João nasceu, de toda a dificuldade que eu passei. É, a gente lembrou de sonhos que foram concluídos com a ajuda do programa de 12 passos que eu fiquei limpa. E aí eu parei de perguntar pra Deus por quê, e sim pra que para quê? eu? Pra quê? Pra que tá acontecendo isso comigo? E aí eu comecei a falar, porque eu não tinha falado ainda pras pessoas do que tinha acontecido. Aí eu comecei a falar, Começou a verbalizar. verbalizar sobre a doença. Faça exame com 30 anos, Começou a é ajudar. importante. Começou a ajudar. Se não quer fazer, se está sentindo que algo não está normal, faça, porque é importante, é necessário fazer. Você usou do que a vida fez com você, algo, Sim, né, que nem as pessoas falam, faz do limão a limonada e tal. Só que, mas até chegar nesse passo, foi um processo, porque é foi um doloroso. processo. Porque, poxa, eu passei por tudo que eu passei. A gente, por isso que eu falo, por que, cara, eu, né? O que que eu preciso ainda Não, e o que que eu fiz amadurecer? de errado, né? É, O que, que que eu fiz de errado que eu tô passando cara, por isso? meu. A Eu minha tenho um filho e tal, sim, preciso criar, tenho um monte de coisa para viver. Entra num kamikaze, né? sim. Tipo, sim, Ou tô graça, pagando alguma qual é a coisa? dívida e tal. Que bom que você teve alguém que te mostrou o outro lado, né? A gente quando tá no meio do furacão, a gente não enxerga muito fora. Quem tá de fora da casinha Sim. consegue ajudar. Desse último processo que você fez, que é estilo de uma vacina, você terminou isso, qual o passo seguinte? Eu terminei agora em dezembro, aí fiz os exames finais, Isso né? foi, Agora, não, recente, dezembro. todo esse protocolo demorou quanto tempo? 1 ano e 3 meses. Uau, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses pós-cirurgia. Isso, com a cirurgia, tudo. E aí eu fiz os exames finais, que aí eu repeti tudo novamente, a mamografia, ultrassom, exames de sangue, fiz tomo, né, do tórax e tudo mais. E aí, quando eu estava na Imuno, que aí eles me autorizaram a bariátrica. Eu fiz a bariátrica em outubro Você do ano chegou, passado. Depois de muita muito, conversa com o meu médico, ele ele autorizou. falou: olha, na imunoterapia, na quimio e na rádio não tem como, porque são procedimentos invasivos, mas na imuno eu consigo. Aí eu fiz toda uma preparação novamente, porque a rádio Ah, acabou em julho. todo aquele processo anterior zerou, Zerou. Eu tive que começar tudo uma nova novamente. retomada. E até porque, pelo fato de ter relação com o aumento desordenado da proteína, eu ainda tive uma coisa a mais para Para acrescentar, para acrescentar. poder, né, fazer. E aí foi super, não, tem que fazer mesmo. O médico falou, vai ser ótimo para você a perca de peso e a recidiva da doença cai mais de 80%. Então a gente Vai aplicar. vai aplicar. E o que que você precisa fazer? Então, o problema zerou.
Zerou, Zerou. zerou. Ó, a vitória chegou, né? Os humilhados serão Exato. exaltados, não. Mas E assim, qual que é o que que é preciso fazer hoje? O que que, beleza, zerou, mas tem um protocolozinho ainda. ainda você, qual que é o direcionamento agora? O protocolo é, uma que eu tenho um catéter fixo, né, como eu mostrei aqui. Ele serve É, por é, qual é- sentido agora? Precisa tê-lo então, aí. eles recomendam que a gente não tire imediatamente, porque existe a possibilidade, não é que existe a possibilidade de retoma da doença. Qualquer caso pode se Sim. retornar. Então, a orientação é ficar um período, caso Só de precise usar prevenção. novamente. Exatamente. Tá. Ele não tem nenhuma utilidade agora, mas eu tenho que fazer a manutenção dele, né, de 2 em 2 meses lá, fazer a limpeza e tudo Tá. mais. Agora, eu já vou passar numa outra consulta com o meu médico, aí ele vai falar o que que ele vai pedir de exame e tudo. Aí ele me explicou que esse primeiro ano vai ser curtos, tempo a gente vai se ver, sei lá, 2 meses, 3 meses, e depois começam os passos Vai maiores, ficar mais né? Vai espaçados. ficar mais espaçados. Mas de medicação, não tô tomando nenhuma, né? O meu caso, eu não preciso tomar, que tem gente que toma por 5 anos uma determinada medicação. Não, eu não vou Tem não precisar, porque o necessidade. meu protocolo, por ser o HER2 positivo, meu protocolo foi outro, então não é necessário tomar essa medicação. Então, eu vou voltar agora em retorno com ele, Dr. Rodrigo, que eu amo demais. Vou voltar mês que vem com ele para saber qual que é os próximos passos, assim. E de tudo passado, de tudo vivido nesse 1 ano e 3 meses, agora, não falo que é até estranho, mas ficar 1 ano e 3 meses condicionada, hospital, remédio, não sei o quê, agora eu tô reaprendendo a viver, Muitas Anderson. coisas. É, eu acredito. A Fernanda antes da ponte e a Fernanda agora, depois da ponte. O que que você enxerga hoje como vida de diferente do que você passou, assim? O que que você vive hoje mais intensamente que você falou, cara, eu não posso perder tempo mais para isso ou para aquilo, porque o valor da vida ele muda quando você Sem passa por um dúvida. deserto como esse, né? Eu não senti, então eu não sei o tamanho da sua dor, que a gente até porque não dá para medir dor, mas eu vivi com o meu pai, né? Eu senti a dor dele de ele perder a respiração porque o câncer dominou o pulmão. Quem é a Fernanda hoje, pós-tratamento? Como que você se define hoje? Olha, eu saí melhor do que eu imaginei, sem dúvida, melhor do que eu imaginei que seria. O câncer, ele me parou em um aspectos, mas ele me trouxe coisas, pessoas, histórias, valores. Eu conheci pessoas que estavam em situação, vou falar que pior que a minha, porque a gente não pode medir dor, mas em situações muito difíceis, que eu olhei para minha, para quem eu sou e eu falei, Deus, obrigado, sabe? Por isso que eu comecei a falar disso também. Eu, em questão dos valores, os momentos, um instante. Eu comecei a dar valor num instante, em 5 minutos, 2 minutos. O câncer me parou de uma certa forma, como eu fui morar numa cidade do interior e tudo mais. O meu filho, ele sempre falava pra mim, Anderson, assim, mãe, você nunca vai na escola me buscar. Quando eu morava em São Paulo, porque eu era mãe e pai aqui, responsável integral. Então eu tinha que sair 5 horas da manhã, eu chegava em casa 10 horas da noite. Essa era a minha vida aqui. O câncer ele me parou por isso, mas o tratamento ele me deu a possibilidade de poder levar meu filho na escola, mesmo com dificuldade de andar. Muitas vezes eu estava debilitada, muitas vezes estava difícil e eu consegui levar meu filho na escola. Esse foi um momento assim que eu agradeci tanto a Deus por aquela oportunidade, que eu olhei assim meu filho entrando na escola e ele falando: "Mãe, hoje você veio". A Mulher Maravilha me trouxe. A minha. E quantas vezes eu não era nem que eu não via, não era que eu não queria ver, era não é que não tinha, não era prioridade, não vou dizer que não era prioridade, meu filho é prioridade,
Mas o tempo, o trabalho, e assim, de uma certa forma, o câncer ele me parou e me fez ver coisas que eu não percebia. De poder estar em momentos Únicos ali. únicos. Meu filho tem, a memória dele tem 6 anos, ele vai lembrar disso. Vai. É um legado que você vai deixar, né? Então, o valor do momento. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, desde que eu tenho recuperação, eu vivo só por hoje. Eu acredito num dia de cada vez. Mas vivenciou Mas literalmente ali. isso ficou maior, ficou muito grande depois de tudo agora. Que eu falo que eu nasci 3 vezes na mesma vida, né? 4, sei lá, ou quantas outras mais. Mas o momento, o instante, ficou muito grande pra mim. Isso. Um recado que você pode deixar, Fê, olhando para a câmera aqui, o que que você poderia deixar de mensagem para quem ainda não olhou para si, para quem não teve coragem ainda de contar algo, de admitir algo, se tem problema ainda com álcool, com drogas, ou esse problema que você passou, qual a mensagem que você poderia deixar para a pessoa se autoavaliar, se auto-entender, para não chegar num ponto que talvez não precisa chegar no ponto que a gente chegou ou seguir a sua intuição. Qual é o recado que você poderia deixar para quem nos assistir? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre mim. Isso é dádiva. Ter esse tempo de tanto falar sobre mim. Quero agradecer você por isso. E para as pessoas que estão assistindo, né, que estão aqui vivenciando também um pouco da minha história, né, escutando. Existe uma vida após droga, ela é possível, desde que se queira parar. Quando eu parei de usar droga, aliás, eu tenho que falar de mim, eu abri portas para diversas possibilidades, para passar coisas boas e coisas ruins, porque a vida é feita de altos e baixos. Mas o mais importante de tudo isso, que eu não preciso mais anestesiar o sentimento ou usar algo para que eu seja uma pessoa. Não. Em recuperação, eu consegui descobrir quem eu sou, recuperar minha identidade, o meu documento, o meu RG. Meu nome é Fernanda Tabata, como o Anderson falou. E hoje eu consigo ver o meu tamanho, o meu real tamanho. Quem é a Fernanda? Eu sou mãe, filha, professora, amiga. Eu falo que eu adquiri valores, sentimentos, emoções, isso tudo sem usar nada para modificar o meu humor, a minha mente. E aí eu venho construindo uma vida que eu jamais imaginei que teria. Então, para quem acha que tem problema ou tem certeza, busque uma ajuda, é possível. Sobre o processo das dificuldades e limitações, eu falo só acreditar no processo. Ô Fê, e a pessoa que se identificar, querer te procurar, querer te encontrar, às vezes até te convidar para palestrar em algum lugar, como que a pessoa te encontra? Qual que é o seu Instagram? Como que eles te acham nas redes sociais? No Instagram é Barinanda underline. É bem facinho, Barinanda underline o meu Instagram. E o Facebook também é facinho, que é Fernanda Tabata, só tem eu, gente, não tem outra. Tem Tabata Fernanda, mas Fernanda Tabata não tem. É, Vocês podem me achar aí. E muito obrigada, mais Beleza. uma vez. Fê, obrigado aí por ter se deslocado lá do Taboão, né? Vindo aí de boa vontade, não se cobrou nada por isso. Tá ajudando o projeto e acredita que o canal ele tá crescendo e tenho certeza que vai impactar muita gente, cara. Obrigado de verdade e parabéns pela resiliência, né? De ter passado pelo que se passou e tá firmona aí, com o casamento consolidado, feliz, com o filho O já bem último grande. casamento, Tá bom? Obrigado, viu, eu que cara? De agradeço. verdade. Obrigada. Cara, se você ficou impactado, ficou com a gente até o final, volto a dizer, se inscreva no canal, deixa seu like, se gostou, se não gostou, faz o seu comentário para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? Que seja impactada a mais pessoas. A gente tem um espaço na mesa, na TV, a gente tem uns stories que pode divulgar o seu produto. Então, se você quer ajudar o projeto, se você se identificou, se impactou com a nossa história, ajuda a gente, né? A gente tem
algumas coisas para serem feitas e muitas das vezes falta um pouco de recurso ainda. Então a gente pode anunciar seu produto, pode divulgar, pode falar no nosso Instagram, pode fazer algumas coisas bem legais para que a gente chegue mais longe. Ah, eu não sou patrocinador, eu quero ajudar o projeto. Como? A gente tem como ajudar. A gente usa uma plataforma que chama Apoia-se. É apoia.se/Cola no End. Lá você encontra tudo sobre o projeto, você consegue ver prova social, ver qual é a nossa intenção, aonde a gente quer chegar, as coisas que a gente quer fazer. Lá a gente consegue também receber doações. A partir de R$ 7 você já consegue ajudar o projeto. Então apoia.se/Cola no Ente, tá bom? No nosso canal do YouTube tem a bio, lá tem todos os links das nossas redes sociais. Então, se identificou, fala pra gente. Conhece alguma pessoa que tem algum tipo de problema? Indica a gente. Então, vocês serão muito bem-vindos. Obrigado por ficar com a gente aí até o final. Cola no End aí, cuidando de quem cuida. Valeu. Beleza, Fê? Obrigada, viu? Eu não sei se Obrigado. saiu como você queria. Eu ainda manchei o microfone de vermelho. Vocês vão bater por isso? Agora você vai ter que pagar 20 flexões aí para poder. Se eu pagar o microfone, eu já vou deixar aqui o meu rim. Porque, né? A gente tem 2 mesmo, né? Então. Yeah.